Olá, ser de luz, tudo bem com você? Hoje é nosso Café de Sabedoria Vieques e eu trouxe aqui a Aline Lourenço, que é a neuropsicopedagoga, e nós vamos falar sobre o tema TDAH e bullying também com as crianças, tá legal? Quer falar alguma coisa, Aline? Falo, sim. Nós falaremos um pouquinho de um monte de coisa, na verdade, né, Ronaldo? E a gente fica muito feliz com a companhia de todos vocês. O legal é que esse tema ele vai trazer outros temas e nós vamos acabar ampliando um pouquinho mais, tá legal? Então fica até o final que vai ter muita novidade nesse vídeo. E eu, Aline, agradeço pelo convite. Eu que agradeço obrigada. Você ter vindo aqui, você está ajudando a gente, inclusive no equilíbrio de família, né? Que você já pode estar equilibrando desde criança. Você não precisa esperar a criança errar para ensinar, para corrigir. É melhor você ensinar já o certo, né? Sim. É mais interessante ainda do que você ver o erro e procurar trabalhar em cima do erro. Sim. Bom? É a questão, a importância do educar, né? Todo tempo a gente pode educar, a gente pode ensinar e pode corrigir. Por quê? Porque se a gente corrigir lá atrás, é melhor que nós, pais responsáveis, corrijamos, do que deixar que a polícia corrija lá na frente. Muito melhor, isso aí. Então vamos lá para as perguntinhas? Então vamos lá, Aline, o que você pode falar pra gente sobre TEDA, bullying? O que você acha interessante o pessoal de casa saber, considerando que nós somos leigos no assunto, tá legal? Então o que é TEDA, o que é bullying, o que pode ser feito, o que não pode, quem que diagnostica, quem não diagnostica? Vamos lá. Boa tarde a todos vocês, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo convite, viu, Ronaldo? Por participar aqui da Vieques, acho que a gente vai aprender bastante coisa. E aí, o que a gente traz em relação a tudo isso? Você falou sobre bullying, TDAH, hiperatividade e existem alguns outros fatores. Nós entendemos, eu enquanto neuropsicopedagoga, eu entendo que algumas dessas situações, elas acontecem por conta da nossa autoestima. O que acontece aí? Quando a gente trabalha a questão da autoestima, o que é a autoestima? Aquela ideia de como eu me vejo, como eu, Aline, entendo que eu sou. Se eu me vejo como, nossa, eu sou um fracasso, não consigo fazer nada, não dá certo nada na minha vida, o que acontece? Eu tenho essa visão, eu vou transmitir, eu vou colocar isso para fora. E às vezes eu coloco isso para fora em forma de revolta, em forma de raiva, em forma de violência. Então aí a gente passa a ter o conceito de bullying. O que é o bullying? É algo que eu não consegui controlar em mim, que em alguns casos a violência, o que acontece? Ela é resultado de medos, de traumas, de questões não superadas. E aí a gente reage dessa forma, com a violência. É uma necessidade humana, então. Você sente que é uma necessidade humana, se tiver com a autoestima baixa, ele vai fazer isso. Isso, é que assim, quando a gente fala, as pessoas são diferentes. Então, por exemplo, aquilo que pode te ofender, pode ser que não me ofenda. Aquilo que ofende outro, pode ser que ofenda somente aquele, mas não ofenda outros. Então, o que acontece? A gente não sabe como cada um vai reagir. É como se fossem filtros internos, cada um tem seu filtro. Tem uns que pode xingar, falar o que quiser que tá tudo bem. Tem outro que você não pode falar uma palavrinha. Sim. Ai meu Deus, isso é ruim já, e tô magoado, tô todo tadinho. E cada um reage de um jeito. Ou seja, isso vem da educação de casa. Isso também vem da educação. Então, tudo isso é que acontece. Ele pode, dentro da questão, quando a gente fala de bullying, na verdade, o que acontece? São 3 pessoas. Não necessariamente 3 pessoas, mas 3 papéis. Então, tem aquele que pratica, aquele que recebe e aqueles que assistem. Então, quando eu pratico o bullying, eu passo a colocar para fora alguns sentimentos que eu não consegui controlar em mim. E eu preciso colocar de alguma forma para fora. Existem jeitos de se colocar os sentimentos para fora. Então tem muito atleta, por exemplo, que a pessoa tinha um problema e ela direcionou para uma questão de treinamentos e alcançou resultados positivos. Como se fosse o direcionamento da raiva. Às vezes a raiva ela pode destruir você, ou se você coloca no lugar certo, do jeito certo, você aproveita e vira positiva. Você positiva a raiva quando você tem a atitude certa. Sim. É a mesma coisa que você está falando. Dentro da psicologia, eles tratam isso como a questão da sublimação. Então eu recebi aquele problema, uma determinada situação, e eu escolhi como tratar, como direcionar aquilo. Então, eu, enquanto mulher, aconteceu alguns problemas dentro da minha vida, e o que aconteceu? Eu vivo chorando, vivo frustrada, e não consigo mais tocar a minha vida para frente.
Então isso é um problema que eu tenho escolhas. Eu posso ficar apenas chorando, sofrendo por essas situações, ou eu posso direcionar. Legal, vou estudar, vou largar essa situação, essa pessoa, esse problema e vou continuar a minha vida. Legal, isso daí dentro do coach é a regra 90-10. 10% é o que realmente acontece, 90% é o que você decide fazer com aquilo que aconteceu. Que a maioria das pessoas que não tem treinamento, elas vivem no passado. Aconteceu uma dor no passado, ela fica ali o resto da vida focada. Mas na verdade aconteceu isso daqui. E ela que traz toda a dor, porque ela fica focada nisso. Naquele problema. Uma forma diferente de ver a mesma coisa. Bem legal. E aí, o que aconteceu aí? Quando a gente fala de bullying, são atitudes de violência praticadas por pessoas do mesmo nível. Então, por exemplo, a criança do 4º ano. Então, dentro da sala da criança do 4º ano tem o João, a Maria e mais outros alunos. O que acontece? O João pratica violência em relação à Maria. Então, os demais alunos, o que eles fazem? Eles assistem. A partir do momento que eu assisto, que eu dou risada, de certa forma, se eu estou assistindo, dando risada, apoiando, eu estou apoiando. Indiretamente, sem perceber, mas está apoiando. Sim. E aí a questão é o seguinte, em alguns casos, quem está assistindo nunca vai procurar ajuda. Por quê? Porque às vezes eu fico com medo de manifestar aquele problema, de mostrar aquele problema. Por quê? Porque senão eu também vou ter um problema. Se você tomar um lado, na verdade você tem que tomar um lado, né? No final das contas. Se você tomar o lado de ir contra o agressor, ele vai vir contra você. Então, e se ele for um daqueles grandão, fortão que manda ver... Eu costumo apoiar o agressor. Quando eu paro para assistir, na verdade, eu paro só para... eu dou risada ou fico junto. Vejo que aconteceu a violência, mas não faço nada, eu estou apoiando. Ela em si acredita que ela tá neutra, né? Sim. Porque ela não tem essa noção. Ela acha que ela só tá ali de boa. Ela só apoiando, mas na verdade ela, indiretamente lá no psicológico, ela tá tomando lado. Sim. Legal. E é uma questão que todos nós precisamos trabalhar. Ou entender isso. Por quê? Porque todo mundo sofre com isso. A questão da violência hoje, ou a questão do bullying, essas outras situações, é muito comum no dia a dia, seja dentro do ambiente escolar, que quando a gente fala de bullying, mas quando a gente fala também de ambiente de trabalho. Por quê? Porque eu trabalho com o Ronaldo. Quando eu pratico uma violência contra o Ronaldo com determinada frequência, se torna um tipo de bullying. Por quê? Porque é um ato frequente. E ninguém ganha com isso. Por quê? Porque você sofre, você não vai trabalhar satisfeito. Não precisa ser necessariamente físico, né? Pode ser só psicológico. Na maioria dos adultos, normalmente é psicológica essa agressão. É uma pressão, né? Algo que não precisava ser feito, mas é um constrangimento ou algum tipo de maus tratos. E acaba gerando outros problemas, né? Porque a pessoa que não sabe lidar com isso vai virar uma depressão, uma ansiedade, vai virar outras coisas e tende só a piorar, né? De bullying passa para outros tipos de doenças, né? E entenda também que aquele que pratica também não fica bem. Porque quando a gente fala, por exemplo, de alguns tipos de violência, aquele que praticou a violência, se ele praticou, ele não vai ficar bem. Então, hoje eu pratico com você, pratico com outro, amanhã com outro, mas algum dia eu vou levar aquilo de volta. Isso também se enquadra no que você falou no começo, porque é uma falta de autoestima, que no fundo, se ele está fazendo isso, ele também tem uma deficiência. Ele precisa ser tratado. Ele tem alguma coisa errada aí, que se ele trata uma pessoa mal, não é normal. Alguma coisa está acontecendo lá dentro dele também, você percebe bem isso. E é algo que precisa ser trabalhado a todo instante. Uma disfunção, né? Literalmente é uma disfunção que ele tem. Uma pessoa que trata outra pessoa mal não é normal. A verdade é essa, no final das contas, né? Nós somos humanos, eu acredito que nós viemos em amor para amar. Se você não está amando, alguma coisa está errada. Alguma coisa aconteceu que talvez você não saiba. Tá dentro da gente. É uma coisa que eu falo, você não faz aquilo que você não aprendeu. Você não trata uma pessoa mal se você não foi tratado mal. Quando alguém te trata mal, você precisa ter compaixão, ter dó até da pessoa, saber se blindar para não deixar isso entrar. Porque você olha para aquela pessoa e fala, pô, se ela sabe fazer isso, alguém ensinou ela a fazer isso. É uma coisa que eu aprendi lá no coach também. Então você tem que aprender a ter essa blindagem, essa compaixão dessas pessoas, para não deixar você entrar na onda dela. Sim. Legal. E aí são assuntos, essa questão você trouxe sobre a autoestima, né? Hoje a gente começou a falar sobre a questão da autoestima. Por quê? Como que a gente faz para fortalecer essa autoestima hoje? Então, tanto nós, pais, professores, responsáveis, é importante que a gente saiba fazer isso, que nós nos cuidemos nesse sentido. Então, quando a gente fala de autoestima, pensa naquilo que você gosta de fazer. Eu gosto de cozinhar, gosto de fazer bolo. Faça isso. Por quê? Porque você se sente bem fazendo aquilo e você automaticamente se fortalece. Em algumas situações, é comum que a gente espere do outro elogios.
Então o que acontece? Se não vier, eu fico, ninguém falou que gostou, ninguém falou que ficou bom, então eu acabo me frustrando. E uma verdade do mundo é que toda vez que você espera alguma coisa de alguém, é quase certeza que acaba em frustração, né? Que a pessoa nunca vai ter aquela reação que você espera que ela tenha. Você imagina uma coisa... nós criamos padrões que às vezes são diferentes. Você criou uma expectativa, você elevou aqui, você está esperando isso aqui da pessoa, a pessoa te dá isso aqui. Essa diferença é frustração. Isso é normal da vida, que ninguém sabe o que você está pensando. Assim como eu não sei o que você está, você não sabe eu espero uma coisa de você, você uma de mim. Se eu esperar demais, vai ser frustração e ponto final. Sim. Legal. Então é algo que a gente precisa sempre pensar, né? É uma questão muito importante. Eu ia falar sobre isso para vocês, para todos nós, no caso, buscar meios de elogiar quem está conosco. Por quê? Porque é comum a gente falar, você não fez, você não comprou, você esqueceu. Então a gente tem a mania só de pegar o ponto negativo e fazer o negativo virar um negativão, monstro, né? Então o que acontece? Com essas situações, nós acabamos nos frustrando e frustramos os outros que estão conosco também. Então é importante que a gente tome cuidado quanto a isso. Então, dentro do seu dia, procure um jeito, procure uma forma de elogiar quem está com você. Mas um elogio sincero e verdadeiro, né? Não um elogio também só elogiando de qualquer jeito, que senão... mas precisa ser feito. Você fez isso de forma positiva, ficou bonito isso que você fez, muito obrigada por ter feito isso. Então, todas essas situações fazem com que todos se sintam melhor. Então, isso é um ponto importante para a gente fortalecer a autoestima. Dentro da inteligência emocional, eu aprendi também que quando você tem uma criança e você elogia até aquilo que você quer que ela desenvolva, você já começa a elogiar, ela sente dentro dela, nossa, eu sou bom nisso. Sim. E ela começa a fazer aquilo, até uma coisa que não faria. Uma coisa que ela não fazia antes, ela sente que ela fala, nossa, nunca ninguém me elogiou por causa disso aqui. Sim. Você fez isso direito. Ela, eu fiz? Ela passa a fazer, porque você ligou o neurológico dela, ela começa a fazer, porque aquilo é bom pra ela. Tudo que é bom e elogiado, a pessoa tende a fazer novamente. Praticar. Isso é muito bom. Um outro ponto que a gente vive hoje e às vezes nós esquecemos de fazer é conversar. Não é comum a gente parar para sentar. Hoje em dia é tudo no celular, não tem mais olho, não tem contato físico, né? E isso favorece a questão do bullying, por quê? Porque eu entendo que eu não sou ninguém, que eu só sou aquilo que eu estou segurando no celular, ou WhatsApp, ou seja lá o que for. E eu entendo também, por meio de todas essas situações, que meus amigos são só aqueles que eu tenho pelo telefone. Então, pessoalmente, eu não existo. E além de ter uma comparação muito grande também, né? Você percebe que o pessoal fica muito no celular, começa a se comparar com a vida de outras pessoas, sim, que é uma vida fantasiosa normalmente, que você percebe demais. Em especial no Facebook, eu já vi do meu lado. Eu tava num lugar lá bonito, as pessoas todas paradas conversando assim, tudo frio. Aí de repente, vamos tirar uma foto. Aí todo mundo fez aquele sorriso. Aí manda aquela foto linda, maravilhosa. Aí volta. Todo mundo fica parado. Você fala, nossa, pai do céu, o que é isso? Que falsidade. E é algo muito triste. Aí as pessoas, amigas dessas pessoas, veem a foto lá e falam, nossa, como essa pessoa é feliz. Né? Eu queria ter essa felicidade, eu queria ter esses amigos do meu lado. E na verdade, você vê a pessoa também. Eu já vi várias, eu tô falando de uma, mas eu já vi várias vezes acontecer. Até que se a gente for tirar uma foto, a gente vai ficar... Vai fazer um sorriso, vai fazer aquela coisa linda. E depois sai mais ou menos. E as pessoas veem e falam, nossa, que vida é essa? E na verdade é uma fantasia que a própria pessoa vive dela mesma, né? A gente precisa tomar cuidado para não pensar só no que o outro vai ver. Mas a gente precisa cuidar de nós do lado de dentro. Parar de se comparar e viver. Decidir ser o melhor a cada dia, fazer o melhor por você mesmo, se amar em primeiro lugar, né? É o mais importante. E essa questão da comparação realmente é algo frustrante. Porque, por exemplo, existem pais que fazem isso com os filhos. Então, o meu filho, senta naquela rodinha de conversa de reunião, sabe? O meu filho fez tal coisa que você precisa ver. Ele é muito inteligente, ele passou o dia inteiro no celular. O outro já olha e fala, nossa, seu filho é tudo isso, o meu. O meu filho. Então o que aconteceu? Não existe um afeto com uma criança, mas existe algo, eu tenho um filho para mostrar para o outro que meu filho também é como se fosse um troféuzinho, então você tá falando, eu tenho esse troféuzinho aqui, legal. Mas no final das contas, esse pai talvez nem esteja amando essa criança de verdade, não está dando atenção, talvez para ela que deveria resolver, que deveria receber os elogios, nunca recebeu. Mas é só a falação por trás. É que a criança tem sentimentos. Então, a partir do momento que ela percebe que ela está sendo usada, porque na verdade ela está sendo usada, ela não está sendo amada, não, eu tô ali porque meu pai gosta de mim. Não, ele quer mostrar pro outro. Quer dizer que foi um bom pai, que educou direito, né? Então, são coisas que nós precisamos cuidar e ficar atentos para não fazer comportamentos assim. Então, o que é a ideia? Não é comparar o seu filho com o filho do outro. O seu filho faz isso nessa idade, então isso é o seu filho. Então a gente precisa trabalhar isso. Então você vai fazer isso junto do seu filho.
o filho do outro, quem cuida é o outro. Tá? O importante então seria estabelecer o limite do seu filho e ajudar ele sempre a ser melhor que ele mesmo, sem essa comparação, sem limites, e validar verdade, ele, né? que no caso validar é elogiar, sempre que ele fizer uma coisinha a mais para incentivar ele a ter mais autoestima, porque automaticamente ele vai começar a crescer e falar, pô, eu consigo, eu posso, eu mereço, meu pai tá vendo e tá me elogiando e não pros outros. Torcendo por mim. Às vezes é 1000 vezes melhor ele receber o elogio para ele, né, pra criança, do que para mim, pra frente de todo mundo. Então. E aí, uma questão que a gente sempre comenta sobre a importância disso é a questão, a gente falou do ouvir, né, do conversar. Por quê? Porque às vezes a gente tá falando, mas a gente não para ouvir o outro, né? É só a Aline que fala, eu fiz, eu comprei, eu estive. Mas e aí? Eu tô conversando com o Ronaldo mesmo ou só estou me expondo? Isso é um diálogo ou um monólogo, né? Tipo assim, eu vim só pra falar de mim ou a gente veio pra entrosar? E isso é um problema hoje. Por quê? Porque é o que frustra a nossa autoestima. Você pensa assim, eu vou em tal lugar, mas eu vou chegar lá, a pessoa vai contar pra mim do que ela comprou, do que ela pagou, do que ela fez, da viagem que ela foi, e às vezes eu não consegui fazer. Então o que acontece? Eu não vou, sim, porque eu não quero passar por isso. Então o que acontece? Nós vivemos nos comparando, então é algo que a gente precisa realmente tomar cuidado. Porque aí aumenta o número de suicídio, depressão, ansiedade, todas essas coisas. E talvez de umas coisas que nem existem, né? Que nem eu falei, daquela vida de Facebook, às vezes é toda maravilhosa, perfeita, e nem tá aquelas coisas nem também, né? E você começa a se cobrar, se jogar pra baixo, se tratar mal, literalmente por causa disso. Por uma coisa que o outro vive, ou talvez finge que vive, né? Então é algo muito importante. E aí, quando a gente fala de hiperatividade, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que acontece? A gente pode, nem sempre, é claro, a gente não pode generalizar as coisas, mas algumas questões do nosso dia a dia são comportamentais. Então, por exemplo, alguns reflexos, algumas atitudes dos meus filhos podem ser reflexos daquilo que ele vive em casa. Então, por exemplo, eu enquanto mãe, eu não paro nenhum minuto. Eu não, por exemplo, eu não tenho horário para comer, não tenho horário para dormir, não tenho horário para nada. Eu chego, vamos todo mundo correndo, vamos aquele desespero. Então, o que acontece? A criança absorve aquilo e ela passa a viver daquela forma. Ela repete o padrão que ela vê em casa, literalmente. O que ela vê fazendo, para ela se torna normal, ela começa a fazer, só que quando o pai olha ela fazendo, ela acha estranho na criança, uma coisa que ela mesma faz. Mas, na verdade, que ela ensinou. Né? Isso que é legal. Então, uma questão, talvez eu não conheço o dia a dia de todo mundo, claro, e a gente, aqui na verdade a gente está trazendo algumas sugestões. Pode ser que sirvam para você, pode ser que não, então, mas a ideia é que a gente sempre converse e aprenda. Uma questão importante, talvez, a gente não consegue ver isso em todo mundo, mas, por exemplo, pratique o seu horário de almoço. Então, defina, eu vou almoçar do meio-dia às 13 horas. Então, esse horário, eu desligo o celular, eu desligo o computador, que é comum a pessoa ficar lá mexendo enquanto come. Vocês já viram? A pessoa tá lá comendo, mexendo no celular. Poxa. Então, o que acontece? Você nem come direito e você nem mexe no celular. No final, você não ama quem tem que ser amado, que está perto de você, você não dá atenção, você não está presente, né? Que eu já vi que é o maior problema de depressão e ansiedade. Ou o pessoal está no passado ou está lá na frente, mas nunca está no agora. Sim. Nunca está com a pessoa que ela está, que nem eu estou com você aqui conversando. Pô, se eu ficar aqui no celular, eu estou desvalorizando. A gente tá perdendo. Aí depois que a gente perde esse contato, aí eu fico depressivo, fico triste, fico ansioso. Aí você vai mandar mensagem pra mim na hora que eu cheguei lá. Aí quando eu tiver com outra pessoa lá do outro lado, eu começo a mandar mensagem pra Aline. Ô Aline, você não liga mais pra mim, você não conversa comigo. Bom, mas eu mandei a Aline embora. Sim. Eu sou o culpado disso, eu não dei atenção na hora que tá aqui. E aí eu vou desfazendo os laços. E quando acaba tudo, eu fico depressivo e não sei porquê. Aí a pessoa, não sei o que aconteceu, todo mundo foi embora. Por quê? Quando tá perto não dá atenção, não conversa, não olha no olho. Sim. Então são situações como essas que nós precisamos cuidar. Então, por exemplo, acho que também uma questão, hoje em dia a gente faz um monte de coisa, tem alguns horários, tem correria e tudo, mas procure prestar atenção nesses horários e fazê-los com qualidade. Então, agora é a hora do meu trabalho, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar aquilo que eu preciso fazer. Então, nesse contexto, seria interessante também brecar alguns horários na sua agenda para ser de família. Sim. Eu vou estar presente com a minha família, eu vou dar tempo de qualidade para o meu filho, para minha esposa, para quem for, e estar presente, desligar o celular, né, que nem você falou. E realmente se interagir, parar de ser uma máquina. Nós não somos máquina. Nós viemos no mundo para amar e ser amado. Se isso não está acontecendo, tem uma disfunção. E talvez você está fazendo de uma forma
simples, a coisa é uma desligada de celular, é estar presente, olhar, elogiar, conversar, pergunta como foi o dia da escola do seu filho, como foi o dia da esposa. Mas pergunte no sentido de ouvir a resposta, não pergunte só por, eu perguntei. Faz uma pergunta e ouve 10 respostas, né? Seria assim, você tem 2 orelhas para ouvir mais e uma boca só para falar menos. A gente, perguntei, mas só por perguntar. Só que você presta atenção e dá continuidade à conversa, né? Não é só perguntar por, eu vi o Ronaldo lá e ali, né? Vou fazer uma pergunta, tá tudo bem, não. É conversar sincero, abrir o coração pra pessoa e ver, às vezes ela tá com um problema que ela tá louca pra contar, mas não conta porque você nunca se abriu. Não tem com quem conversar. E aí ela fica segurando ali dentro da sua casa, estoura uma depressão, uma ansiedade, você não sabe por quê. Sim. Sendo que você mesmo poderia ter contido o começo dela, né? Uma questão importante, eles comentam, existem estudos e pesquisas que comentam sobre isso, que o maior número de pessoas, depois de tentativa de suicídio ou que se suicidam, eles encontram próximas a telefone. Então, às vezes, a pessoa procurou ajuda, ela entrou em contato com alguém e alguém, por algum motivo, não respondeu. E teve um caso aqui na cidade, acho que antes de ontem, se eu não me engano, de uma pessoa que ligou para outra, né, para uma amiga e perguntou, assim, uma pergunta simples, normal, se você fosse se matar, o que você faria? E a pessoa do outro lado, achando que é uma brincadeira, ela respondeu uma coisa idiota. Se eu fosse me matar, eu tomaria veneno de rato. Nossa. E o que aconteceu no outro dia? Foi um menino, tomou veneno de rato. Tipo assim, às vezes é uma pergunta brincando, uma coisinha de nada. Que poderia ter a pessoa começado a perguntar o que você tem, não, o que está acontecendo, por que você está perguntando isso, não. A pessoa simplesmente já tinha decidido e resolveu fazer uma perguntinha para ver, tipo assim, será que alguém vai dar bola se eu fizer? Às vezes é o grito final da pessoa, nossa, eu vou fazer uma pergunta. Será que a pessoa vai me dar a mão e vai me salvar? Ela vai puxar a conversa comigo? E nesse momento você percebe, não, ninguém deu bola. Ninguém levava ela a sério, estava depressiva, ia se matar, e eu acho que teve aquele final, tipo assim, deixa eu ver se alguém vai tentar conversar comigo, se alguém vai dar bola, se eu for embora, se alguém vai se preocupar. Não vai embora não. Simplesmente a pessoa achou que era uma brincadeira, e realmente não deu bola, e foi o carinha lá e tomou o veneno de rato. Depois no outro dia ligaram pra moça, né, falou, eu vi uma conversa aqui, você mandou ele tomar veneno de rato. Imagina só. Isso foi verdade, aconteceu aqui em Limeira. Tá no jornal e todo lá. É um negócio que deixa a gente até meio assim, né? Você fala, parece que é uma piada, uma conversinha só pra dizer, mas não, às vezes a pessoa puxa um papo nada a ver com você, na esperança de ver se você tá dando bola, prestando atenção, se você vai puxar assunto. E ver que você tem interesse nela. Interesse nela. Às vezes a gente não manifesta esse interesse. Então uma pergunta real, verdadeira, pra você ouvir a pessoa, perguntar, deixa ela falar, e nessa falação dela, você já percebe alguma coisinha, puxa outra pergunta. Devagarzinho você vai rastreando algum problema nela, que ela não tem coragem de te falar. Por quê? Porque ela ainda não sentiu em você a força de falar, ela se preocupa comigo, deixa eu soltar com essa pessoa. Às vezes é essa falta desse interesse que a pessoa tem para perceber em você esse interesse para soltar o que precisa. Então, um ponto-chave para tudo isso que a gente está falando, para evitar a questão do bullying, da hiperatividade, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ouça as pessoas. Ouça verdadeiramente. Presta atenção. Invista, existe a questão do gastar e o investir. Aquele gasto é quando você vê que não vai voltar. Mas investir é quando você utiliza, mas aquilo de alguma forma retorna para você. Então, conversar com alguém é um investimento. Ouvir alguém é um investimento. Sentar para tomar um café, um suco, seja lá o que for. Não, só comer bolachinha. Mas é algo que se torna um investimento. Porque, querendo ou não, aquilo vai voltar para mim. Então eu preciso realmente você faz o seu mundo melhor, o mundo que você vive, as pessoas estão melhores, o seu mundo vai estar melhor, né? Simplesmente, às vezes até você pensar uma coisa simples desse jeito, você dá mais bola para todo mundo. Se você fizer o teu mundo melhor, você vive nesse mundo que as pessoas estão. Então por que não deixar melhor? É uma coisa simplesinha de tudo. Um ponto realmente importante, além de tudo isso que a gente está falando, que a gente é diferente. Então aquilo que pode doer pra mim, pode não doer no Ronaldo, ou pode doer muito mais no Ronaldo. Então o que acontece? Sempre ouça, sempre converse, velho. O legal é você tentar entrar no mundo da pessoa, né? Por isso que é legal conversar, que você vai entendendo aonde dói pra ela e não pra você. Porque às vezes a pessoa vem e chega a falar um negócio pra você, eu que sou um treinador, que já sou minha pauleira. Às vezes eu sou um pouco frio, eu tenho que me tocar, falar, não, peraí, deixa eu entrar no mundo da pessoa e ver com a visão dela, os filtros dela de mundo. Às vezes a criança falou uma palavra pra ela, machuca, dói, entra em depressão e tudo. Mas essa palavra pra mim é a palavra que eu falo assim, que nem água. Então é algo realmente importante a todo tempo pra gente conversar. E aí a gente trouxe essa questão da autoestima, que seria como nós nos vemos,
Por quê? Porque a partir desse fortalecimento de como a gente se vê, é como a gente vai reagir. E como que eu percebo na criança em casa se ela tá com a autoestima baixa? Como que eu vou tomar essa atitude assim? Ou de repente seja um caso assim, de repente eu faço naturalmente para nunca deixar abalar, ou eu percebo que ela já tá abalada com a autoestima baixa. O que que eu faço nesses dois casos? A gente falou num caso assim, de manter, e se ela já tiver se ruim? já aconteceu esse problema. O ideal seria que você ouvisse a criança, mas nem sempre ela vai querer falar no primeiro momento. Então procure estar junto, procure chamar para brincar, participar de atividades junto você com vai ela. ganhar confiança primeiro, é aquilo que eu falei. Primeiro ela vai sentir em você um poder para poder soltar que ela a pode verdade. confiar em você. Então essa questão do diálogo, da confiança, da aproximação, a gente consegue proteger de um monte de problemas. Por exemplo, violência sexual. Quando você tem um diálogo com a criança, quando você participa do dia a dia da criança, ela consegue expor para você se acontece alguma coisa desse tipo. No caso, você tem que ser uma pessoa não julgativa também, né? Que se ela falar qualquer coisinha você julga pelo que você acredita certo ou errado, ela se fecha mais ainda, aí piora a situação, né? Então participe de momentos junto dessa criança. Criança, adolescente, é importante que a gente acompanhe das duas formas. Ou sempre que possível, a gente vai encontrar formas para fazer isso. Talvez você faça uma coisa que ela não se identifique, mas procure, o que você gosta de fazer? O que a gente pode fazer junto? Por quê? Porque ela vê em você confiança, ela se aproxima. E aí ela começa até a tomar mais atitude na vida, né? Desse jeito que você falou, ela começa a tomar frente e fazer as coisas. Que normalmente os pais mandam, faz isso, faz aquilo desse jeito, nessa ordem assim. A criança começa a entender que ela não tem capacidade de tomar decisão própria. E você vai minando nela a autoestima também com essa atitude. Então você tem que às vezes incentivar ela, toma frente, faz. Ô filho, errou, tem problema, vamos fazer de novo melhor. Como que você errou? O que você errou aqui? Vamos fazer diferente na próxima. Você ajuda ele a criar autoestima também, né? Aumentar. Existem idades, por exemplo, que a gente se importa realmente com o que o outro vai pensar. E existem idades que a gente se importa só com o que a gente vai pensar. Mas aí seria mais na fase adulta e ainda alguns casos, né? Porque algo que a gente precisa pensar sempre. Então o que acontece? A criança, geralmente, o adolescente, ele age pelo que ele vê o amiguinho. Então ele precisa de alguém para conversar, para se apoiar, para tomar decisões. Então quando ele percebe que ele tem um amigo para compartilhar, para viver, para seja lá o que for acontecer, ele passa a se sentir mais confiante, ele passa a perceber que tem alguém que se importa com ele. Então esses tempos nós estávamos conversando com algumas pessoas, e as pessoas, é um trabalho que era desenvolvido próximo a uma instituição, como se fossem os menores que ficaram presos por alguma situação. E quem que ia buscar esses menores? Os traficantes. Então o que acontecia? O traficante chegava lá, levava roupa, levava camisa de marca, levava, cara, vim buscar, vamos lá. Quem se importa com ele? Então o que acontecia? Ele já cria nele mesmo, quem se importa comigo? Quem é que eu vou ser fiel? Quem que eu vou seguir? Então para onde que ele voltava? Ele acabava voltando para aquele lugar que ele foi preso. Ou até quem não estava nesse ambiente acaba indo arrastado. Porque a ligação dele era com o traficante. Então os pais, tanto faz. Largou lá. É tipo assim, errou, fica aí, dane-se. Aí vai lá o traficante e recruta ele. Poxa, então, uma questão importante, por isso que a gente bate nessa questão do diálogo. Por quê? Porque dependendo da situação, quer dizer, todos nós precisamos do diálogo. Mas a ideia do diálogo é aproximar, criar confiança, criar vínculo. A partir do momento que isso acontece, a gente consegue direcionar para aquilo que a gente precisa. Ou que os outros nos direcionem para aquilo que realmente precisa ser feito. E aí é importante que a gente pare para pensar em tudo que a gente faz. É uma questão meio difícil, é algo que a gente precisa realmente conversar, ouvir outras pessoas, porque nem sempre o que a Aline fala é uma verdade absoluta. Mas a partir do momento que ela ouve do Ronaldo, ela ouve de uma outra pessoa, a gente passa a comparar essas situações. O Ronaldo falou que eu posso fazer assim, mas a fulana falou que eu não devo fazer assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou parar para analisar essas duas situações. Então, enquanto pai, professor, educador, procure prestar atenção nisso nos teus filhos. Procure orientá-los, procure conversar, procure ouvir deles. Não seja só aquela pessoa que só fala, mas é uma questão de ganhar confiança no final das contas, né? Você tem que ganhar confiança. Quando ela confia em você, ela te ouve. A verdade é essa. Agora, se você só briga, só cobra, só humilha, só xinga, automaticamente você é um inimigo dela. Ela cria uma barreira. Fala, peraí, eu não quero te ouvir. Você só vê maldade em mim. Sim. Por isso que tem que ter essa interação. E uma questão que nós precisamos quanto a isso, nós precisamos ensinar com que as pessoas tenham responsabilidade em relação àquilo que elas fazem.
seja criança, seja o adolescente ou o próprio adulto. Ah, eu fiz isso, isso vai ter consequência, eu vou responder por isso que foi feito. Então, Aline, se fosse para você dar um conselho geral em educação para a criança, para evitar o bullying, evitar o TDAH, a hiperatividade, o que você falaria para o pessoal de casa? Um conselho matador, o que seria? Então, invista tempo com seus filhos. É comum hoje a gente conversar com criança e perguntar, você gosta de desenhar? A criança não. Aí você pergunta, mas por que você não gosta de desenhar? Ela não tem o hábito de desenhar, não costuma desenhar. Pelo menos que eu me lembre, eu enquanto criança, o que acontecia? Minha mãe comprava aquelas revistinhas de R$1, um e pouquinho, e o que ela separava, sentava comigo e a gente ficava pintando. E o que acontecia? Naquele pintar, eu conversava, contava alguma coisa. Na verdade, não foi o pintar que ficou gostoso, né? Foi todo a situação, o contexto, estar junto com alguém. Minha mãe comenta que o meu avô ensinava eles a pintar. Então, coloca todos os lápis de cor. Então, vamos usar o lápis de cor. Então, nesse usar o lápis de cor, não necessariamente era o lápis de cor em si, mas era ter com quem conversar. A interação. Sim. Então não tinha aquela atividade, os gibis hoje em dia vem aquele corte, monte, pegue, monte. O que acontece? Eu não consigo fazer sozinho. Então eu preciso de um adulto. Imagine eu como criança e eu preciso de um adulto para fazer isso. Então o adulto segurava a pecinha e me ajudava. Você então sentia uma pessoa apoiada, uma pessoa valorizada. Tem alguém comigo, olha só, eu sou especial. Isso. Literalmente você sentiu isso lá no fundo. E você tinha aquela expectativa, vai ficar pronto. Então eu tinha esperança de alguma coisa melhor, alguma esperança de algo acontecer. Então tudo isso é importante e às vezes a gente esquece hoje. Nós não usamos tudo isso hoje. Hoje em dia tem a maneira de jogar, toma um celular aí pra você, boa sorte, né? Eu vou fazer minhas coisas. A conversa é assim, meu pai fala assim, quando ele tá com o celular, ele fica quieto, aí eu consigo fazer minhas coisas. Então o que acontece? A gente transfere a responsabilidade do cuidado dos nossos filhos para outras pessoas, no caso a TV, a internet. E você acaba mostrando que ele não é importante, porque na verdade quando você faz isso, você está considerando que não é importante. Fica aí filho, fica com o celular aí, tô nem aí. O meu tempo não é para você, o meu tempo é para o celular, é para tudo menos para você. E quando ele for buscar ajuda, de quem que ele vai buscar ajuda? De quem der, vai ser o traficante, vai ser aquelas pessoas que vão levar pro outro lado. Porque eles sabem como fazer. O pior é isso, né? A pessoa errada sabe como fazer o certo hoje em dia. E aí, pessoal, a gente não está falando que o problema é a internet, o problema não é o celular, mas o problema é como nós usamos isso, como nós administramos isso no nosso dia a dia. Isso daí é a mesma coisa que eu falo da faca. Uma faca é boa ou ela é ruim? Depende. Ela não é nada, ela vai ser boa na mão de quem está usando. De um açougueiro ela vai fazer a comida, de um assassino vai matar. Então é a mesma coisa celular e internet, não é boa nem ruim, depende de como você usa, o que você faz com ela. Então isso é realmente uma questão muito importante. Então, por exemplo, dentro dessas questões que eu trouxe, a gente pode fazer, orientar para acalmar a criança, eu não sei como que vocês podem dizer sobre o dia a dia, mas procure atividades que vocês façam juntos, que vocês desenvolvam juntos. Não gosta de pintar? Não, vamos pintar com tinta guache? Não, não gosta. Gosta de giz? Não, não gosta. A ideia principal então é que nós somos seres sociais, tem que socializar, tem que estar junto. Esquece esse negócio de larga lá, joga no gosto. Nem que seja, vamos brincar na rua, vamos sentar na calçada, mas precisamos estar juntos. Tá presente, então, dentro do seu dia a dia, às vezes é comum o pai e a mãe falar, não tenho tempo para ficar junto. Mas o que acontece? Aquele pouco de tempo que eu estou com ele, eu preciso ter qualidade. Mãe, estou fazendo almoço. Então meu filho está próximo de mim, brincando com o brinquedinho dele, mas ele está próximo. Então eu pergunto, o bichinho fez tal coisa. Então, de certa forma, para que ele perceba que eu me importo com ele, que eu me preocupo com ele. Então são alguns pontos sempre importantes. A atenção é a atenção de qualidade. Sim. E é importante que tudo isso ele vai controlar a nossa ansiedade. Às vezes a gente não percebe. Esses dias eu estava assistindo uma matéria que eu achei muito interessante. Porque às vezes a gente pensa que a ansiedade a gente só manifesta no físico. Eu fico apertando a mão, fico estralando os dedos. Mas não, eu posso manifestar como doenças. É uma doença psicossomática, né? Ela somatiza no corpo. E existem coisas que a gente pensa que é normal. Nossa, eu tô com dor de cabeça. Às vezes é resultado de ansiedade. Estou com dor, sei lá. Eu li um estudo que, na verdade, 80% das doenças hoje são psicossomáticas. Que vem do emocional, que, na verdade, cristaliza a emoção no seu corpo físico e vira as doenças. Para pensar quão triste é isso, porque a gente compra remédio para isso. Então, e remédio não cura, né? Remédio remedia, ele só vai equilibrar você. Ele jamais vai
curar. E aí você vai virar um dependente químico o resto da A vida. gente não está dizendo que vocês não podem, não devam consumir remédios, mas em algumas situações os medicamentos eles não vão servir para isso. Na verdade, eles só vão minimizar. Vão remediar, vai te equilibrar e deixar equilibrado. Jamais vai voltar a sua homeostasia, né? Que é você, o próprio corpo fabricar a própria química do bem, deixar você feliz de verdade. Agora uma questão sobre quando a gente fala de hiperatividade, de comportamentos acelerados, existem alguns alimentos que ajudam a reduzir essa ansiedade, esse desespero, essa agitação. Que alimentos são? Maracujá, suco de maracujá, suco de laranja. Aquela receita caseira da vovó, Que a da gente- série. Que a gente aos poucos foi desacreditando, mas hoje a Achava gente não vê que tinha nada a era... ver. Alho. Então são alguns alimentos dentro do dia a dia que eles fazem com que a nossa aceleração, o nosso ritmo reduza. Volta ao natural. Sim, então é algo muito positivo. Se você tem um dia... Na verdade é importante que você verifique aquilo que você pode ou não consumir. Dentro daquilo que você pode ou não consumir, pesquise. Tem coisas que você vai se identificar, você vai gostar mais, você vai conseguir inserir no seu dia a dia de alimentação e vai ser muito mais positivo. O negócio é ir testando e verificando o resultado, né? Da Ver se mesma você pode ou não forma. pode, até que nível você pode ir. Porque eu, por Sim. exemplo, com alho, se eu tomar muito alho, eu sei que eu passo mal. Pressão baixa. Pra mim não é legal. Eu tenho pressão baixa também, mas eu consumo bastante alho. Porque por conta, eu acho que é importante. Você tem que colocar na balança, né? Quais efeitos colaterais e o que você vai ter de ganho. Sim. Às vezes é melhor ter o ganho do que aguentar um pouco do efeito colateral. Se você sabe que o ganho é muito É melhor. mais positivo. Pronto. Mas é claro que você percebe oscilações, mas é importante. Uma outra questão é, existem aqueles que fazem acelerar. Da mesma forma que tem esses que minimizam, tem aqueles que aceleram. Então, por exemplo, tudo que for açúcar, carboidrato, ele vai acelerar o seu batimento, ou o seu desempenho, o seu desenvolvimento, ou as suas atividades. Então, se você sabe que você já tem um ritmo acelerado, então é sempre bom procurar algo para equilibrar. Procura evitar aquilo que acelera e pega o maracujazinho e tal, para ajudar a dar uma acalmada. Sim. Um ponto importante, Ronaldo, sobre tudo isso que a gente está falando, é comum em alguns ambientes a gente verificar aquelas pessoas que só reclamam. Então, independente do que acontece, a pessoa está reclamando, a pessoa vê problema em tudo. Então, isso que acontece para a criança, para a questão de autoestima, para a questão de formação, seja de tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia, isso atrapalha. Então, o cuidado, enquanto pai, enquanto responsável, é evitar reclamações. Por quê? Eu digo assim, algo que parte de nós. Ah, eu tenho que fazer tudo isso, tudo é só eu que faço, e essas coisas do dia a dia que muito nós ouvimos, o que acontece? Acaba atrapalhando tanto a nós mesmos quanto a quem está conosco. Além do que vira um padrão da criança também, porque para ela fica olhando aquilo, ela fala, é normal ser assim, então tudo é errado, tudo é ruim, vou reclamar de tudo. E ela também passa a ser um reclamão e pessimista, né? A tendência da criança, em algumas situações, é ela buscar tentar solucionar aquilo que os pais apontam como problema. Então, o pai aponta, eu nunca tenho dinheiro para nada, nunca dá certo de fazer nada, o que acontece? A criança vai pensar naquilo e vai procurar uma forma de trazer dinheiro para cá. Legal. Então, nem sempre é positivo os jeitos. Isso pode ser ruim, porque dentro da inteligência emocional nós temos 6 grandes áreas. Aí pode ser que ele foca numa única área, que é aí no caso é o financeiro, e esquece da emocional, da saúde, tudo lutando por aquilo que o pai falou que era o ruim. Então, eu vou solucionar o que é ruim. Só que ele foca tanto naquilo que ele esquece das outras áreas da vida. Gera desequilíbrio, aí quando tem um casamento ruim, fica sem saúde, não tem equilíbrio em nada e não sabe por quê, né? E aí eu pensei num exemplo mais fútil ainda. Por exemplo, é comum mãe falar, eu nunca consigo fazer nada e coisa e tal, e a criança, a menina ou o menino pensa, preciso trazer dinheiro de alguma forma pra minha mãe. Eu vou solucionar o prato, até porque eu amo essa mãe. Se eu amo essa mãe, eu vou solucionar a dor dela, o que ela vê como dor. E ela dedica a vida dela para aquilo e acaba falando a própria vida. Dentro de certas idades, ela não consegue um emprego, ela não tem formação para um emprego, realmente. Então, algumas outras escolhas nem sempre positivas. Então, é algo que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente coloca no nosso dia a dia. É legal então você imaginar como que a criança está te vendo. No geral, é legal você se colocar no lugar da criança e ver quais são as atitudes que você tem como pai, como mãe, o que você tem falado, não falado, agido e reagido, e olhar como que essa criança está me olhando. Como que ela vai seguir a vida dela se ela seguir o que eu estou ensinando para ela, né? Como que ela está me vendo, como um herói ou como um bandido? Sim.
Isso é bem legal, né? Se colocar no lugar da criança para entender, tentar entender, na verdade, que a gente nunca vai entender 100%, né? Mas você vai conseguir enxergar como que você está sendo enxergado. É o jeito certo ou errado que você está ensinando? Eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa comentou que por uma situação ou por outra, dentro do relacionamento deles, ele precisava ir viajar a trabalho. Aí a criancinha falou, ela estava explicando para a criancinha, não, a gente precisa de bastante dinheiro para fazer determinada coisa. Aí a criancinha falou, não, papai, eu não quero bastante dinheiro, eu só quero que o senhor fique aqui. Nossa, pai. Aí, e agora? Se eu tô numa situação dessa, eu acho que eu choro, falando, nossa, eu fiz tudo errado. Você já percebe tudo que tá errado, que a criança tá sentindo a falta da criança. Agora perceba que a criança tem valor. Então a criança desde que nasce, existem um monte de valores que eles falam que não, que ainda o homem é ruim e N situações, mas o homem ele é bom. Ele reflete, talvez, aquilo que a gente desenvolve nele. É por isso que eu chamo as pessoas de ser de luz. Quando eu comecei esse vídeo, eu chamei de ser de luz. Por quê? Porque a essência divina é pura, é linda, é maravilhosa. O que vai acontecendo é que com o tempo você vai deixando juntar sujeira. Nunca paga, mas você vai escondendo essa essência. E a gente tem que buscar essa essência. Trazer de volta, tirar a sujeira, apagar tudo que é ruim, perdoar, ressignificar, para trazer de volta. Independente do que a pessoa passou a vida inteira, ela pode se curar, se libertar e trazer de volta essa essência. Aí sim, a vida fica legal. A gente sempre pode recomeçar. Então deu errado, ficou pra trás, mas e agora? Vamos tentar de novo? Vamos recomeçar? Recomeçar do jeito certo, sim, né? Realinhar. E algumas coisas, aquilo que eu fiz errado lá atrás, eu espero que eu não esqueça. Por quê? Porque senão eu vou fazer errado de novo. Na verdade, você nunca vai apagar o passado. Se você apagar, você comete tudo de novo. Tem pessoas que falam, eu quero apagar meu passado. Vai ser um problema. Se você apagar, você vai fazer tudo de novo e talvez até pior. O negócio é você pegar o aprendizado, guardar o aprendizado, apagar a dor só e começar de novo. Aí sim, da mesma forma, a gente não está falando que vocês devam errar sempre. Mas existem aquelas situações que, por exemplo, eu vi que tal fulano fez errado nisso. Eu não preciso fazer aquilo para eu errar também. Aprender com o erro do outro também. Eu vi que o outro bateu a cabeça ali. Eu não preciso fazer aquilo para deixa eu ver se a minha também bate, se dói, né? Entende? Então, coisas que a gente viu, a gente não precisa fazer, que a gente sabe que não deu certo. Legal, muito bom. Então é isso aí, Aline. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pelas respostas. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo. Qualquer outra dúvida, você pode mandar. E a Aline vai passar o contato dela também para poder tirar mais dúvidas que você tem. E também, se quiser marcar uma consulta, né, Aline? Sim, você faz consultas, como funciona o seu trabalho? Estamos à disposição. É assim, você pode agendar um horário, nossos atendimentos são individuais. Então, é aquilo que a gente conversar, seria somente com você, dentro do seu tempo, do seu horário de disponibilidade. E o que a gente pensa sobre tudo isso? Que a gente aprende a todo tempo. Então, por exemplo, essa conversa que nós tivemos sempre é positiva. Pode ser que eu não utilize agora, mas pode ser que amanhã me surja uma dúvida e eu lembre, nossa, que legal, aquilo que eu ouvi ontem do Ronaldo me serviu hoje. Então é importante que a gente passe a valorizar todo tipo de aprendizado, todo tipo de busca de informação. Por quê? Porque isso pode mudar o meu dia. Pode ser que não sirva para a Aline, mas eu posso levar para minha mãe e isso pode ajudá-la. Eu posso levar para uma amiga e isso pode ser diferente na vida dela. Então é importante que a gente... Como que é a melhor forma da gente aprender hoje? É aquilo que eu aprendo e transmito. Se eu aprender e guardar só para mim, não serviu pra nada. Então, nesse contexto, é muito importante que você compartilhe e marque seus amigos também aqui embaixo, tá legal? Leve conhecimento bom para as pessoas que precisam. Você tem algum familiar, algum amigo, parente que está precisando, você sabe que tem um filho que pode ajudar, de repente que não esteja errado, mas que pode ajudar a não errar. Olha só, é mais importante ainda, né? Pô, você sabe que tem uma criança ali. Já ensina o jeito certo para não esperar errar, para ter que consertar. É muito mais gostoso você aprender agora. Você investir tempo, né? Que nem a gente falou, gasto e investimento. Investir tempo para não ter que gastar depois, ou investir sem querer. Tá legal? Então, Aline, qual que é o seu WhatsApp ou e-mail? Como que o pessoal entra em contato com você? A gente trabalha pelo e-mail, né? Que é aline@aprendaconosco.com.br. E você tem um site também, né? Isso, que é o www.aprendaconosco.com.br. Nós desenvolvemos também um trabalho em uma rádio aqui da cidade, que é o programa Atitude Limeira. Então eu faço o convite para vocês ouvirem e acompanharem o nosso programa.
que acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da manhã. Esse programa, inclusive, eu já fui 2 vezes lá, né? Fizemos uma entrevista de inteligência emocional. De novo o convite para que você volte conversar conosco mais só uma marcar vez. Que nós é sempre muito bem-vindo. A coisa mais gostosa do mundo é você poder passar esse conhecimento para as pessoas e saber que está aproveitando, que está aplicando e que está evitando, talvez até, não só apenas curando, mas talvez evitando o problema futuro, né? E perceba que isso é positivo para nós também. A hora que a gente tá no dia a dia, você pensa, nossa, aquilo que eu ouvi, aquilo que a gente conversou, aquilo que eu preparei, ajudou bastante uma situação, um problema que a gente estava vivendo. Você acaba estudando a mais do que o que você imagina. Você sempre procura um pouco mais e aplica mais do que o esperado e você mesmo acaba crescendo, né? Uma frase que você trouxe no programa é: quem te irrita te domina. Então é uma coisa realmente muito importante que às vezes a gente não percebe isso e a gente deixa com que... E aquela pessoa que mais te irrita, ela sabe exatamente onde pegar em você para te dominar e ela sabe como tirar você do sério. Isso é uma coisa bem legal. Então são sempre pontos que podem nos ajudar a todo tempo. Ronaldo, eu agradeço. Muito obrigado, Aline, valeu, obrigadão. E eu vou chamar mais vezes, tá bom? Claro, depois que o pessoal mandar mais aí, dúvidas, se tiver mais dúvidas, a gente faz novamente. Virei com muita alegria. Faz um complemento. Claro, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada pela companhia de todos vocês, tá certo? Tá, brigadão, tchau, tchau, ser de luz. E não deixa de compartilhar e marcar os amigos, tá legal? E o próximo Café de Sabedoria VX vai vir com o tema depressão, com o psicólogo Lucas Borges, tá legal? Você já pode ir mandando as suas dúvidas com o WhatsApp 19 994 17 20 75, tá legal? Manda a sua dúvida pra mim pra gente responder no próximo Café de Sabedoria VX, tá bom? Um beijo no seu coração e fica com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigada.